Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Esse é o vídeo número 60 e meu nome é Ronaldo Canedo Silva. Hoje vamos falar sobre o tema Por que Jeová deixou divulgado, registrado tantos erros da sua organização. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação poder falar com todos. Aqueles que não são inscritos no canal podem fazer, podem curtir o vídeo, isso ajuda a divulgar, mais ainda esse canal. E eu vou falar sobre esse tema porque semana retrasada, eu estava conversando com um casal de irmãos, testemunhas de Jeová, e me preocupou muito o tipo de conversa deles. E achei prudente falar sobre esse tema. Por quê? Porque você já ouviu, você que teve a oportunidade, já ouviu erros cometidos dentro da organização de Jeová na atualidade, não já ouviu? Bem, se você está bem envolvido na organização de Jeová, você já ouviu, não um, não 10, muitos erros. Ficou chocado com isso? Ficou demasiadamente preocupado? Será que esses erros fez te levar até o ponto de se desviar da organização? Já tem outros que dizem assim, mas falar sobre os erros da organização, isso é pecado, isso é ruim, o corpo governante não permite, você será desassociado. Alguns chegam a intitular outros irmãos como apóstatas. E eu noto que muitos desses que intitulam os irmãos como apóstatas, somente por falar de alguns erros cometidos dentro da organização, não sabem nem mesmo o que significa apóstatas. Quando eu começo a conversar, eu noto que não tem nenhuma informação, nem sobre o pleno significado da palavra apostasia. Já tem aqueles, sim, os apóstatas ou os críticos de plantão, aqueles que usam erros da organização para desviar pessoas. São pessoas que não têm nenhum interesse com a verdade, não se preocupam com os erros cometidos na outra religião, ali no mundo, na política, não. Eles são fanáticos, são pessoas bitoladas e são pessoas que têm muito ódio no coração, Dá para ser notado isso. Tem muito ódio, então usam esses erros para desviar, ganhar adeptos, mas também desviar pessoas do caminho, que acreditam. Quando e muitas vezes aumentam os problemas, as dificuldades existentes, quando talvez, muitas vezes criam situações que não ocorreram, fantasiam aquilo e talvez notem, mas se não, acabam sendo filhos do diabo por propagar mentiras. Então, tem aqueles que estão dentro da organização, ficam chocados, se desviam, tem outros que são exagerados demais, acham que não, nada pode ser dito contrário, já tem aqueles que se aproveitam dos erros. Bem, esses 3 pontos me fez pensar no seguinte, sobre Jeová. Por que Jeová, o nosso Pai, o nosso Deus, sábio, supremo de todo o universo, ele não deixou de relatar muitos erros, pecados, transgressões da sua organização. Por que isso? Vamos então analisar? Talvez o ouvinte questione, mas que erro é esse? Que tantos erros são esses que você menciona que Jeová divulgou da sua organização? Vamos lembrar que Jeová sempre teve uma organização, Ele, desde o princípio, quando criou seu Filho Jesus Cristo, ali formou então a sua companhia inicial, mas ele formou outros anjos, milhares e milhares de anjos. Começou a organização de Jeová, a organização celestial. Todos perfeitos no sentido físico, vamos por assim dizer. Físico, eles eram perfeitos, não tinham pecado. Mas sempre foi relatado os pecados, os erros cometidos. Porque olha só, um ser celestial, criado por Jeová,
com grande privilégio, amado por Jeová, ele começou a desejar ser igual a Jeová. Ele achou que a forma de Jeová liderar não era a forma correta. E aí, esse anjo se transformou em Satanás, o diabo. Antes de todo mundo, né, e muitos têm medo até de citar o nome Satanás, o diabo, ele era um anjo lá no céu, na companhia de Jeová, de outros anjos, de Jesus Cristo. Ali habitava, ali conversava, né, e ele se rebelou. Ele contrariou as vontades de Jeová, o propósito de Jeová. Ele criou muita baderna no céu, até o ponto de trazer milhares de outros anjos à sua companhia rebelde. E acha que ele deixou o céu por livre e espontânea vontade? Não. A palavra de Jeová menciona que houve uma grande batalha entre Satanás e seus demônios e a parte de Jeová, né, que não tinha se rebelado, e Jesus ali, junto com outros anjos, tiveram que expulsar, porque tamanha era a transgressão de Satanás e não tinha mais lugar para ele habitar ali. Ele ficou um bom tempo, né, habitando no céu, mas não se achou mais lugar para ele ali e ele foi expulso. Sabe por que nós temos conhecimento desse relato? Porque o nosso amado Deus Jeová, ele não falou, olha, eu vou deixar essa parte chata, né? Ficar falando que meus anjos se rebelaram contra a minha autoridade. Que troço chato ficar divulgando isso, falando que um anjo criado pelas minhas mãos, com tanto poder, se rebelou contra a minha autoridade. Ah, que chato isso. Não, ele não achou chato, não. Ele deixou registrado em muitos detalhes o comportamento de Satanás. Muitos outros detalhes aqui no vídeo não mencionado, mas que podemos recorrer à palavra de Jeová. Jeová prezou pela transparência dos acontecimentos. Ele não somente ficou com a parte boa, falando das coisas boas no céu. Ele falou das coisas ruins que ocorreram na sua organização. E não parou por aí não. Jeová, quando decidiu escolher um rei lá para a nação de Israel, uma nação pactuada com ele, né, chamou Davi para ser o líder da nação, o rei. Aprovado por Jeová, escolhido por Jeová. Mas chegou um tempo que esse mesmo rei começou a desejar uma mulher casada e engravidou essa mulher. E como não bastasse, para encobrir o seu erro, projetou, né, arquitetou uma situação que matasse o marido dessa mulher, que trabalhava em prol da nação. Era uma pessoa que amava tanto a nação que estava em batalha. Davi, olha, estava pouco se importando com isso. Davi, ele arquitetou e Urias, o marido dessa mulher que Davi engravidou, ele acabou perdendo a sua vida. E aí Davi pegou essa mulher para ele. Olha, que situação, um rei ungido, líder da nação, escolhido de Jeová. Jeová não escondeu. Jeová podia ter, olha, Davi cometeu algumas falhas, mas depois de seu arrependimento, ele podia, né, dar uma rodeada no assunto, e hoje nós não saberíamos disso. Mas Jeová não pensou dessa forma. Ele contou isso para nós. Teve uma outra ocasião que Jesus Cristo, ele orou a Jeová e pediu sabedoria para escolher 12 homens que pudessem ajudá-lo no seu trabalho de ajuntar pessoas, divulgar o reino, né? Então escolheu 12 homens. Em determinado momento, um desses homens, escolhido à base de oração, aprovado por Jeová, no convívio do grande instrutor Jesus Cristo, vendo muitos milagres, esse homem por trás estava arquitetando uma traição. Por poucas moedas, traiu Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à morte. Sabemos que ele morreria, né? Mas veio da mão de um dos seus, próximo. Poderia hoje ser aí um superintendente, um ancião, né? Alguém da comissão filial lá de Betel. Era uma pessoa, né, de uma posição de instrução, mas ele agiu errado.
E hoje nós sabemos disso, porque Jeová Jeová não escondeu isso, nenhum detalhe de nós. Olha, mas quando um apóstolo da nação, né, escolhido também, bem orientado, Paulo, o apóstolo Paulo, um outro ministro, Barnabé, eles se encontraram numa situação e a palavra de Jeová diz que houve uma grande discussão entre os dois, a tal ponto que cada um foi para um lado. Realmente depois resolveram a situação. Mas por que ficar registrado que duas pessoas tementes a Jeová, de liderança, que deveriam estar orientando nos passos, no caminho de Jesus Cristo, ali as orientações de Jeová, aí eles tiveram uma situação tamanha ao ponto de não querer se falar mais, Paulo e Barnabé? Por que ficar registrado? Por que não deixou? Faria importância isso para nós? Saber que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão acalorada como tiveram? Seria tão importante? Jeová achou que sim. E aí ele deixou registrado na Bíblia. E outras congregações foram sendo formadas ao longo do tempo depois da morte de Jesus Cristo. Em Apocalipse, Jesus conversa com essas 7 congregações. Olha, se vocês lerem ali a situação de muitas dessas congregações, ficamos abismados. Jesus realmente reprovando algumas dessas congregações, dizendo que não havia condição delas se comportarem daquele jeito, que algumas até eram boas, mas se desviaram do caminho, e que se eles não retornassem ao caminho correto, eles pagariam, porque Jesus não aceitaria mais a situação que ali ele via. Olha, dentro da congregação, situações ao ponto de ficar registrado na palavra de Jeová, ficou registrado. Chegou em Apocalipse e os relatos continuavam. Jeová não deixou encoberto. Esses são alguns dos muitos relatos que podemos encontrar na palavra de Jeová. Profetas divulgavam muito os erros da nação pactuada com Jeová. Era a forma organizada de Jeová naquele tempo, né? A nação. E os profetas iam lá, diziam, falavam. E olha, muitos da liderança do povo mandavam matar os profetas, porque falavam as coisas erradas. Não estavam condenando a nação, não. Não estavam, por assim dizendo, que essa nação é algo abominável, que Jeová odeia a nação. Não, dizia que eles tinham que se comportar corretamente. E aí eles eram mortos. E isso não parou, não. Foram vários pecados e erros de reis, muitos outros reis, juízes, sacerdotes, sumos sacerdotes encobrindo fornicação ali no templo de Jeová. Olha, se lermos, a bem da verdade, se lermos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ficar espantados de ver. Mas eu, particularmente, extremamente feliz de notar que Jeová em nenhum momento ele deixou de ser transparente, ele deixou de ser claro. Jeová, ele nunca, por mais poderoso, né, que ele de verdade ele não usou esse poder para eu faço, eu digo, aconteço e cada um tem que aceitar o que vem de mim. Não. Ele deixou as coisas muito bem claras ao longo das décadas. Por que Jeová faria isso? De que proveito é falar de tantos erros, dos pecados ocorridos, de Gênesis a Apocalipse? Por que relatar tantas transgressões? Eu gostaria de convidar a todos que assim puderem ler na sua Bíblia esse relato. É muito conhecido por nós, testemunhas de Jeová. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente
completamente equipado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é proveitosa. Toda ela nós podemos tirar algo de proveito. Jeová, o nosso bom Deus, ele sempre entendeu que se ele minimizasse, se ele ficasse falando só as coisas boas, seria, na verdade, vamos falar a verdade, seria mentira. Porque é claro que hoje nós pegaríamos a palavra de Deus e veríamos, ó, o juiz fez isso, ou o juiz fez isso, olha que coisa boa, olha como os apóstolos, e tudo bom, tudo bom, tudo bom. É claro que isso não poderia proceder, nem na organização celestial, Jeová ousou fazer isso. Porque é claro que as coisas ocorreriam, alguma coisa ocorreria de errado. E é um registro exato, verdadeiro, puro. Olha, Jeová seria desequilibrado ao querer ensinar alguma coisa, dizendo que, olha, nada ocorreu só de errado, só vamos falar aqui coisas boas. Até porque muitos pensam, né? Ah, mas são as experiências boas que me estimulam. Sim, é claro, não duvidamos de que experiências boas estimulam, né, a um bom caminhar. Mas Jeová entendeu que falar a verdade, relatar os acontecimentos, poderia servir de exemplo, poderia dar evidência de como ele lidou com os assuntos, de que alguns comportamentos não são próprios, tem que mudar. Discussão sobre esse assunto seria proveitoso para os nossos dias. E hoje nós pegamos os erros lá do passado e diversas publicações falam sobre os erros, como corrigir, como melhorar. Olha, não faça isso, não cometa os mesmos erros. Não é de proveito? Claro que é de proveito. Mas se hoje Jeová escrevesse uma Bíblia sobre a organização de Jeová, atual, das testemunhas de Jeová hoje. Se Jeová, olha, eu vou escrever a palavra, os novos registros, e vou contar aqui sobre a organização atual. Como você acha que Jeová escreveria essa Bíblia? Boas coisas boas, muitas coisas boas. Não. Jeová ele não se comporta assim. Ele relataria situações que serviriam de exemplos e discutiria essa situação para que não se repetisse. Porque, meus irmãos, quando não se fala a verdade, quando não se divulga algo de verdade ocorrido, é uma utopia. Falar a verdade, né? É utopia. É como, né, ficar imaginando aí Alice no País das Maravilhas. É querer ensinar algo que de repente alguém vai aprender ao vivo e não vai aguentar a pressão, porque passou a impressão de que tudo é uma maravilha. Então Jeová ele não ocultaria as verdades que ocorrem aqui na organização. Jeová faria isso? Jeová faria isso? Não. Jeová não faria isso. Por isso alguns às vezes se espantam, né? Olha, e ficam perturbados demais. Para que isso? Jeová sempre... Algumas coisas até, né, vamos ser verdadeiros. Alguns se desviam quando... Ah, mas o ancião fez isso. Aí alguns apóstatas pegam, veja o relato do ancião que saiu da organização e disse... Gente, isso sempre ocorreu. Até mesmo a própria apostasia é algo, né? A organização tem disso. Pessoas que antes conheceram a verdade, sabiam que era correto e por algum motivo, né, se desviaram. Isso é algo real da organização. Então, ter alguém que cometeu um erro, teve alguém que fez isso, não é dificuldade alguma para um servo leal de Jeová que entende toda a dinâmica de Jeová. Ah, mas sobre essa Bíblia, nova palavra de Jeová, os registros, vamos dizer assim, né? Os registros da atual organização. Se Jeová fizesse e contasse todos os relatos, pontinho por pontinho. O ancião fez isso, houve um acontecimento que o superintendente fez aquilo, alguém no corpo governante fez aquilo. Se ele registrasse, fosse verdadeiro e registrasse, isso faria
menos a organização atual? Isso faria com que a organização atual de Jeová fosse falsa? Seria isso o motivo para sairmos da organização? Ou de que alguém saísse porque tem gente se aproveitando e divulgando relatos aí, um crítico demasiado? Não, isso nunca fez a organização celestial ser ruim. Isso nunca fez com que Jeová dissesse que não aprovava a nação de Israel ou as congregações, não, mas ele sempre divulgou. E os relatos ruins nunca tiraram a clara situação de que Jeová estava no meio daquele povo. Mesmo mostrando que situações deveriam ser corrigidas, e ele corrigia, né? Ele fazia de tudo ali para até mesmo causar uma destruição. Mas Jeová estava naquele caminho. Bem, o que eu quero passar com isso? É que se nós ficamos tão chocados com isso, ao ponto de se desviar, quando sabemos de erros dentro da organização, quando alguns se aproveitam de erros cometidos para querer trabalhar isso, virar um militante e desviar pessoas, quando pessoas intitulam outros somente porque alguém falou de um erro, intitula aí como um falso cristão ou algo, né? É falta de madureza, Está faltando, essas pessoas, está faltando alguma coisa ali, aí, nós sabemos, né? Que é o Espírito de Jeová, mas é um entendimento, a cabeça aberta para entender que não existe novidade nisso. Eu nunca vi novidade. Ah, mas ancião fez isso, superintendente fez isso, aconteceu isso na congregação. E qual é a novidade disso? Então, quando lá, depois do milênio, né, acontecer a perfeição, e aí Satanás for solto e a palavra de Jeová divulga isso, aí, como grãos de areia, vão ser desviados, né? As pessoas vão ser desviadas. Como assim, perfeitos? Depois de 1000 anos, vendo toda a perfeição, aí você vai o quê? Vai sair? Você vai ficar chocado? Para com isso, não tem novidade nenhuma, não. Nunca houve, desde a criação lá da parte celestial, as primeiras criaturas, homem e mulher, que se desviaram, o primeiro filho de Adão e Eva, e assim foi, chegou nos nossos dias e é hoje. Qual a novidade disso tudo? Qual o espanto disso tudo? Será que então nós não precisamos abrir a nossa mente e amadurecer, crescer, né? Quando criança pensávamos como crianças, mas agora precisamos pensar como adultos e ser capazes de enfrentar de cara toda e qualquer situação, maduros na nossa fé, na nossa crença, naquilo que acreditamos, naquilo que vimos que Jeová é capaz de forma tão clara e sem dificuldade nenhuma transparecer, que também são os erros da organização. Então vamos começar a falar sobre os erros da congregação, dos irmãos. Não estamos falando aqui sobre a tagarelice, que são conversas fúteis, porque alguns talvez não sabem nem o que é tagarelice. Mas você está sendo tagarela, está usando... Calma, sabe o que é isso? Tagarelice, conversa fútil, prejudicial, muitas vezes com o intuito de prejudicar a imagem de alguém, né, da organização. Então você está falando, está relatando isso, é de seu interesse, o porquê você relata a situação, você quer trazer algo de proveito, falar de uma situação para mostrar como isso não te afetou, como você ultrapassou a situação. Nós aqui desse canal temos por objetivo isso. Se já notaram em outros vídeos, falar sempre uma situação e a outra. Nunca se aproveitar para denigrir a imagem, mas registrar como as coisas de verdade ocorrem, não ocultando, não fazendo uma utopia aí, uma fantasia de algo que não existe, mas também, né, a gente tenta ser claro. Então, quando nós trazemos aqui nesse canal, quando eu trago, eu digo nós, porque isso é elaborado pela minha família, junto, né, em família, estudo em família, conversamos, vemos como algumas coisas são proveitosas para a atual organização, porque não adianta correr disso. Eu vou falar uma coisa bem interessante. Quando
eu estava como ancião, minha esposa pioneira regular, nós fomos recomendados e aprovados como pioneiros especiais. E num congresso, tinha 2 discursos nesse congresso. E aí o superintendente chegou perto de vários irmãos e falou assim: Ronaldo, tem uma novidade. Recebi de Betel a informação que a cidade para onde você vai já saiu de lá. Pode arrumar as malas. Você já foi aprovado e a cidade já está chegando aí para você. Mas foi uma alegria. Vários irmãos, né, me abraçavam. E é interessante que, olha, eu não gostei disso, não aceitei e talvez paguei muito preço por se comportar desse jeito. Sou perfeito? Não. Claro que não. Mas eu me comportei desse jeito. Algumas pessoas, né, começaram a me chamar para almoço e eu aceito, né? Chamou para um almoço, um churrasco, um bate-papo, ótimo. Mas eu notava que estavam me chamando para, olha, tem uma coisa boa, né? Ele é um exemplo, olha, ótimo, né? Mas eu via que alguns irmãos que passavam dificuldades, estavam passando por tribulações, não eram chamados. E aí alguns eu perguntei: você já chamou o fulano e fulano, ou a família? Ah, não, os irmãos são meio complicados, eles estão passando por situações adversas na congregação. Eu prefiro, né, ficar no meio. Olha, que irmandade é essa? Que irmandade é essa? Alguns passavam perto de mim, né, esfregavam a mão. Para pegar suas bênçãos. Até às vezes alguns brincando, né? Mas eu notava que alguns que passavam dificuldades, tinham dificuldades, e não estavam numa linha de progresso, não tinham o mesmo tratamento. Isso não é legal, isso não é correto. Não aceitei isso, corrigi alguns. Ah, eu sou chato da vez? Talvez seja, mas eu não notei naquele modo ali o comportamento de irmãos. E quando isso ocorre, você só quer ficar perto de pessoas com talvez diga: Ronaldo, mas você está desincentivando estar perto de pessoas com progresso espiritual? Claro que não. Mas e aqueles que estão em dificuldade? Alguns que estão passando provações. Aí chega para você: olha, eu estou passando por essa situação. Isso me desanima, falar de erros que está ocorrendo. Não. Temos que realmente tomar muito cuidado para não sermos seletivos ao ponto do que nos convém, né? Do que nos convém. E achar que algumas pessoas não mereçam consideração porque tem relatos, situações adversas dentro da congregação. Esse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios, vem também com esse foco, de mostrar que tem alegrias e desafios. Portanto, vamos tomar cuidado para ver se essa forma seletiva não é apenas cômoda e nós queremos fugir da realidade que também ocorre dentro da organização, deixando de ser um apoio para alguns, né, seguir em frente, vencer obstáculos dentro da organização. É claro que nós podemos usar sempre boas experiências para estimular, mas tente ser transparente, não viva numa utopia, numa ilha, né, da fantasia, o Alice no País das Maravilhas. Não. Seja claro para que as pessoas vejam que nós somos normais. Existem erros, acertos e podemos seguir em frente, vencer obstáculos. Seja como Jeová, né? Seja como Jeová, registre e fale sobre situações, não sendo tagarela, caluniadores, né? Praticar injúria, não é isso. Mas Jeová, ele sempre foi claro nas informações para trazer um registro exato. Esse canal tem por esse objetivo. Eu tenho visto que alguns às vezes se incomodam, mas vocês vão ver todo um contexto. E todo o contexto das informações é para avançarmos, para vencer obstáculos. E vamos, pode ter certeza, com qualquer dificuldade, com qualquer problemas, com qualquer erros, transgressões que vamos ver dentro da organização, nós vamos seguir em frente. Que Jeová vai estar do nosso lado. Não vai ser isso que vai nos desanimar. Nunca foi, porque se você achar que isso é uma dificuldade para seguir em frente, você não vai ler nem a Bíblia. Como nós falamos, registra vários e vários erros.
não fique preocupado demasiadamente com as coisas erradas. Só não passe uma falsa impressão. E vamos seguir em frente. Nós temos muito de tirar de proveito aí. Eu vou fazer alguns vídeos. Nós vamos falar de algumas experiências que eu tenho como comprovar. Ainda tem essa situação, né? Não fique falando sobre coisas que você não sabe de todo um contexto. Então, quando eu relatar algo aqui nesse canal, é porque deveras eu presenciei, tenho a certeza daquilo. Mas sempre com o objetivo de ser transparente, claro, mas mostrar como nós podemos vencer. Assim como a palavra de Jeová sempre mostrou, né? Sempre foi clara. Sim, com erros e acertos, nós vamos seguir em frente e alcançaremos as bênçãos de Jeová. Mas nunca mentindo, nunca deixando de ser transparente e mesmo se aproveitando das informações para desviar pessoas, como alguns fazem. Tá bom? Eu acredito que tiraram proveito, se conseguiram entender bem, com clareza as informações, tiraram proveito das informações. Um grande abraço, até o próximo vídeo, que Jeová esteja com cada um de nós, com cada família. Até mais.